E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual deve ser a escalação do Botafogo para esse jogo de sábado contra o Atlético Paranaense. O Botafogo vem de um empate contra o Grêmio em um jogo que o Botafogo foi mandante. O jogo foi lá em Brasília, mas o Botafogo tinha muito mais torcida do que o Grêmio por conta de um acordo que o Botafogo fez com o Grêmio. O primeiro turno foi em Cariacica, o segundo turno foi em Brasília. Mas o Botafogo ainda é o líder do campeonato brasileiro e tem um adversário que está em baixa na competição, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está muito próximo da zona de rebaixamento. E o Botafogo é um time com mais confiança, mais qualidade técnica. Faz um tempinho que o Botafogo não vence o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. Nem sei se o Botafogo já venceu lá na Liga Arena o Atlético Paranaense depois da reforma, né, do estádio e tudo mais. Só que agora o Botafogo tem grandes chances de vencer. O Botafogo teve a semana completamente livre apenas para treinar, para trabalhar, para aprimorar a parte física dos jogadores, e o Botafogo terá força máxima nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Se o Arthur Jorge for colocar o time ideal titular do Botafogo em campo, terá todos à disposição. E ainda tem o reforço do Júnior Santos, que jogou alguns minutos contra o Grêmio e agora com certeza terá uma minutagem maior. Teve mais uma semana de trabalho, já jogou alguns minutos da partida contra o Grêmio, e agora a tendência é que o Júnior Santos jogue mais minutos contra o Atlético Paranaense, quem sabe 30, 45 minutos, e o Júnior Santos é um baita de um reforço. Jogador que já mostrou que vai voltar em alto nível contra o Grêmio. Quase participou ali de um gol do Botafogo que foi anulado. Beleza? Deixa o like aí embaixo. Muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todo dia aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar nosso vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Botafogo. Eu imaginando que o Arthur Jorge vai colocar os 11 melhores que tem à disposição, que estão mais inteiros fisicamente dentro de campo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time chato, é um time que vai tentar se impor jogando dentro de casa, mas eles deixam muitos espaços na defesa. Outro ponto que o Botafogo pode explorar no Atlético Paranaense é a bola aérea. Tanto a bola parada quanto cruzamentos com os seus laterais, que o Botafogo utiliza bastante. O Atlético Paranaense marca mal esse tipo de jogada. Não consegue marcar muito bem os lados do campo e os cruzamentos. Quando você tem um bom cabeceador, o Atlético Paranaense quase sempre bobeia algumas vezes por jogo. Então são pontos para o Botafogo explorar. Fora que o Botafogo tem jogadores que tecnicamente, individualmente, podem decidir a partida a qualquer momento. John será o goleiro titular do Botafogo. A lateral direita terá o Vitinho como titular para esse jogo. A dupla de zaga do Botafogo será Bastos e Alexander Barbosa. Não deve fugir disso, a dupla de zaga titular do Botafogo. Volto a falar, o Botafogo teve uma semana inteira para trabalhar. Então, Bastos e Alexander Barbosa devem ser os titulares da zaga do Botafogo. Alex Telles deve ser o lateral esquerdo titular. Eu acho importante o Alex Telles ganhar mais minutagem para ele poder entrar no ritmo do futebol brasileiro, que é diferente. O futebol brasileiro ultimamente está muito pegado, está muito corrido, a intensidade está muito alta. Os jogadores que vêm de fora do Brasil, você pode perceber, sentem esse impacto. A nossa intensidade subiu bastante de jogo. Então o Alex Telles tem que ir se habituando, fora que ele teve essa semana inteira para trabalhar. E é o melhor lateral do Botafogo tecnicamente no momento. Você tem que dar mais minutagem para o Alex Telles, para ele ir entendendo que era o Arthur Jorge, para ir se entrosando com os demais companheiros, que pode ser uma peça-chave nessa reta final do Botafogo. Dupla de volantes Gregory e Marlon Freitas, os dois não jogaram o último jogo contra o Grêmio. Luiz Henrique será o ponta direita titular do Botafogo para esse jogo. E aqui o Luiz Henrique pode ser muito importante, porque o Luiz Henrique traz o jogo por dentro várias vezes, também utiliza o corredor por fora, mas ele dá essa ultrapassagem para o Vitinho. E o Vitinho já mostrou que cruza bem, que faz bons cruzamentos. E aí, lembre-se daquilo que eu falei com vocês, o Atlético Paranaense não marca bem cruzamentos. Não marca, e o Botafogo tem um bom cabeceador, que é o Igor Jesus. Então, se o Botafogo tiver a possibilidade de encontrar o Vitinho com corredor livre, cruzamento rasteiro ou por cima, o Igor Jesus tem boas possibilidades de fazer um gol nesse jogo, beleza? Mesma coisa do outro lado. E aí você tem o Luiz Henrique que puxa essa marcação, que entrega corredor. O Atlético Paranaense muitas vezes gosta de jogar com a linha de 3 zagueiros. E quem joga habitualmente aqui é o Canóbio. E aí, se não acompanhar, entrega corredor, Vitinho livre para cruzar. Beleza? É uma possibilidade. E aí o Luiz Henrique, também tem total possibilidade de chegar na linha de fundo, dar aqueles cortes dele e achar cruzamento, ou até mesmo bater em direção ao gol.
O importante do Botafogo de ter a volta do Marlon Freitas para esse jogo é que a gente sente muita falta de um cara para fazer essas fatiadas, essas inversões de jogos para os laterais do Botafogo que ultrapassam. O Tietchan não tem essa mesma capacidade. O Marlon Freitas ele tem uma bola que viaja menos, que vai mais rasante e que consegue encontrar os laterais do Botafogo. Se for Vitinho, se for Alex Telles, podem chegar em boas situações para fazer cruzamentos ou até mesmo uma finalização pro gol. No jogo contra o Grêmio a gente viu o Vitinho fazer uma finalização de dentro da área, como o próprio Matheus Ponte já fez um gol assim contra o Flamengo, um cabeceio de dentro da área. Então é uma característica forte que tem no Botafogo. E o Gregor é o cara de pegada no meio de campo, né? O cara que dá intensidade, o cara que recupera a bola, que preenche espaço, que cobre os laterais quando vão ao campo de ataque. O Vitinho, principalmente, o Alex Telles, ele baixa aqui, o Bastos muitas vezes também faz a cobertura, Alexander Barbosa. Então é uma arma importante o Botafogo ter esses dois volantes como titulares. Thiago Almada é o típico camisa 10, né, cara? O cara que vai criar a jogada, que tem o individual, que também pisa dentro da área para aproveitar finalização por baixo, até mesmo por cima. Isso é algo importante que tem no time do Botafogo, ter muitos jogadores entrando dentro da área. E o Thiago Almada, assim como o Luiz Henrique, a gente pode esperar um lance genial deles a qualquer momento. Então esse é o bom do Botafogo, ter craques no seu time. Savarino deve ser o titular. Savarino é um jogador de muita importância porque ele flutua para gerar jogo com a Almada, flutua para gerar jogo aqui com o Luiz Henrique, flutua para gerar jogo por dentro. É um cara que também cruza, é um cara que finaliza de média a longa distância. E aí devemos ter o Igor Jesus como centroavante titular do Botafogo no comando de ataque. Essa é a melhor estrutura que o Botafogo tem no momento. Segundo tempo tem Júnior Santos, em breve terá o Cuiabano retornando também de lesão e o Eduardo também após a data FIFA. Então o Botafogo se fortalecendo. É um jogo que precisa ganhar, cara. O Palmeiras tem um jogo contra o Bragantino que, assim, o Palmeiras deve acabar ganhando o seu jogo, então o Botafogo tem que ganhar essa partida. É assim agora, Campeonato Brasileiro, cara, para o Botafogo ser campeão, tem que perder o mínimo de pontos possível, tem que ganhar dentro e fora de casa, somar pontos, e é isso. Beleza? Comente embaixo a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Acham que essa vai ser a escalação titular do Botafogo? E você, se fosse o Arthur Jorge, faria alguma alteração ou não? Show? Ficando nessa, abração do Francisco. Nós fui!